O ano era 2006, Grand Chase estava no seu auge, estava na Season 2 ou 3, não lembro. E eu era viciado nesse jogo, jogava dias e dias e dias e gastava dinheiros e dinheiros e dinheiros. Mas, como uma pessoa que joga bastante algum jogo, tem uma hora que às vezes você dá uma parada para jogar alguma outra coisa, porque você já fez muito, não tem muito o que fazer no jogo mais, você já jogou demais, você já zerou tudo que tinha que fazer. E aí você pensa, pô, eu vou fazer alguma outra coisa enquanto eles não adicionam fases novas. E foi assim que comecei a descobrir jogos que tinham online, não só jogos online, mas jogos que você podia fazer download para dentro do seu computador. E um dos estilos de jogos mais famosos da engine mais conhecida, uma das engines mais conhecidas é Mugen, ou Mugen, tem gente que fala Mugen. Eu falo Mugen porque eu tô no Brasil. E certa vez eu encontrei um Mugen chamado... Eu tenho que ver o nome porque é um nome bem grande. Jump Shin Ultimate Galaxy Star X3. Que é um jogo que é um crossover, não é, obviamente, como é um Mugen, ele não é um jogo oficial de ninguém, é um jogo feito por fã. Mas é um jogo que faz um crossover com um monte de anime que na época eu nem conhecia alguns deles. Mas esse Mugen era meio diferente, porque ele tinha, no seu modo história, você não podia usar os cheats conhecidos de Mugen, que é, por exemplo, F1, se você apertasse F1 em qualquer outro Mugen, você matava o seu inimigo com um golpe. E nesse jogo não tinha esses cheats. E eu fiquei meio assim na época, eu falei, por que será que não tem cheat? Aí eu fui ver a pasta e tinha uma pasta de WinRAR que estava fechada com uma senha. E na época eu não tinha muito onde pesquisar o que era isso, então eu fiquei imaginando na minha cabeça como conseguir essa senha. E aí uma das minhas ideias foi, talvez se eu zerar esse Mugen, eu consiga a senha dessa pasta. E era exatamente isso, eu zerei esse Mugen. É um dos poucos Mugens que eu realmente zerei, né? E foi num jogo difícil, porque ele é bem difícil, para um Mugen ele é bem difícil. E sim, no final ele tinha a senha da pasta WinRAR. E aí eu já tava meio assim, né? Tava de noite, era de noite, eu lembro que era de noite. E quando eu abri essa pasta, eu fiz a pasta, aí tinha um vídeo lá, que era um vídeo da Shonen Jump eu acho que era um mangá da Shonen Jump, que era um crossover com todos os animes populares da época, né? E o Naruto ainda estava em Naruto clássico, não tinha nem lançado o Shippuden ainda. Era basicamente isso aí, era um vídeo juntando todos esses animes mais populares dessa época aí de 2006. Mas não tinha só esse videozinho, também tinha uma outra pasta que estava escrito... QW. Mas nessa pasta tava escrito NDS Game. E aí eu fiquei pensando, o que é NDS? Eu pesquisei e descobri que NDS era Nintendo DS. Eu pensei, peraí, Nintendo DS? E aí dentro dessa pasta de NDS Game tinha um jogo chamado Jump Ultimate Stars, que eu já falei desse jogo no canal. Na verdade não foi eu que falei, foi o Mildiga, mas sim, já falamos desse jogo nesse canal. Jump Ultimate Stars, que é um dos meus jogos favoritos do Nintendo DS, que ele faz um crossover com os jogos também, os mangás e animes mais populares da Shonen Jump, que tem bastante até, diferente de Jump Force. E junto desses animes de crossover dentro desse jogo tinha JoJo's Bizarre Adventure. E foi de lá que eu descobri JoJo. É uma introdução bem longa para porque é meu favorito, mas é só para vocês entenderem como é que foi que eu descobri de uma maneira bem bizarra, que nem o próprio mangá, de como que eu descobri JoJo lá em 2006. Ou seja, eu conheço JoJo há bastante tempo, uns 13 anos eu conheço. E quando eu conhecia eu não tinha nem lançado a parte 8 ainda. Então eu só conhecia até a parte 7, que inclusive a parte 7 é a minha favorita. E na época não tinha nem muita coisa como você saber como era a história, porque não tinha muito scan de mangá. O mangá, como não era muito popular aqui, também não tinha muita procura. Eu não sabia muito inglês, então nem dava pra tentar ler uma scan em inglês, né? Só tinha um único OVA, que na verdade tinha dois, só que eu só assisti um dele. Até hoje esse OVA é a melhor luta, esse OVA é o que tem a melhor luta entre o Dio e o Jotaro. E nem tinha muito, mas como eu disse, não tinha muito como eu saber a história basicamente, assim. O máximo que eu conseguiria fazer
era ficar olhando em fóruns da época, ou então em sites que ficavam falando sobre. Assisti o OVA da parte 3, fiquei pesquisando em fóruns e tudo mais para saber a história, como é que era, e fiquei sabendo mais ou menos como é que era até a parte 7, como é que era que desenrolava tudo. Não sabia exatamente porque eu não tinha, como eu disse, não tinha scan de mangá, mas eu sabia a história inteira, entre aspas. Em 2012, lançou um anime novo de Jojo, que estava prometendo fazer todas as partes animadas. E em 2015 eu comecei a pagar Crunchyroll. Eu não queria voltar a falar desse site aqui, mas é importante para a história. Vamos ver se o que eu li, pelo que eu li de antigamente, se eles estão fazendo um bom trabalho. E foi que eu vi e falei, caralho, tá muito legal essa série, os caras estão fazendo um trabalho muito legal. E aí começou a passar os tempos, né, ficou mais popular, e ficando mais popular eu consegui ler os mangás. Finalmente consegui ler propriamente e ler os mangás. Eu já sabia a história inteira, eu já sabia tudo, mas eu consegui de fato ler agora, e agora eu sei todos os pequenos detalhes que eu não sabia. Eu sabia só por cima, o superficial das histórias, mas agora eu sei tudo. Então é um anime que eu tenho a maior história para contar. É de uma história de 13 anos que eu conheço essa porra. E é muito legal hoje em dia. Eu não conseguiria me imaginar o Daniel de 13 anos atrás. Se eu voltasse para 13 anos atrás e falasse assim, vai lançar anime de Jojo, o Daniel de 13 anos vai ficar, caralho, como assim, porra? Porque eu ficava falando para os meus amigos o tempo todo na escola, ficava brincando, fazendo hora na classe, e ficava vendo vídeos, que tinha vídeos bem underground de Jojo na época, não era nem Jojokes, porque hoje em dia tem Jojokes e memes e pra caralho. Mas era vídeos bem underground de pessoas lá no Japão, fazendo, todo mundo se juntando, um grupo daqui, outro grupo daqui, e um grita hora de aqui, o outro grita mudar daqui, e era esse tipo de vídeo que tinha, só tinha isso. E é muito por causa dessa história também que eu tenho um apreço muito grande por esse anime. Por causa dessa história que eu tenho com ele, e de tantos anos que eu fiquei esperando pra ver uma adaptação, e agora vendo tudo que eu li no mangá, tudo que eu sabia, que eu tinha visto há 13, tudo, não só o que eu vi de 13 anos atrás, mas o que eu li no mangá alguns anos também atrás, que eu li há alguns anos. Não faz muito tempo que eu li o mangá, mas já tem algum tempinho já. E ver tudo isso sendo animado, nossa, me deixa muito feliz, sabe? Mas agora vamos ao assunto principal. Por que que Jojo é o meu favorito? Além dessa história que eu tenho, ele também é um anime favorito meu. Jojo tem de todos os shonens, que nem eu falei, Jojo e Hunter x Hunter, eles são dois shonens que estão completamente fora daquele grupinho de shonen da Shonen Jump. Que eles, ao invés de tentarem fazer algo parecido com os outros, eles tentam desconstruir. E minha parte favorita, que eu falei, é a parte 7, que eu não vou falar muito sobre a parte 7, porque tem gente que não assistiu ainda, mas é minha parte favorita e é uma das melhores obras que eu já tive o prazer de testemunhar. Seja em literatura, seja em filme, seja em qualquer coisa, ele está no nível acima de qualquer outra coisa que eu já tenha experienciado. Jojo funciona assim. Temos 8 partes com 8 protagonistas, com histórias diferentes, com motivações diferentes, com vilões diferentes, é tudo diferente. E mesmo em suas próprias partes, como por exemplo, vamos dar exemplo da parte 4, ele não segue sendo a mesma coisa até o final. Temos o primeiro vilão, e aí dá um tempo, começa alguns episódios de Slice of Life, sabe, de coisas acontecendo na vida do personagem principal, e ele vai seguindo o flow, né? E aí temos um outro vilão e aí termina esse vilão. Ele tem uma estrutura diferente. Tudo o que acontece, mesmo na sua própria parte, tudo o que acontece é uma variável. É tudo uma variedade de acontecimentos em uma só parte. E aí fica parecendo que o anime é novo a cada episódio. Porque você vê os personagens serem os protagonistas, e não só protagonistas, mas outros personagens em situações que você nunca tinha visto antes. Isso é muito legal, porque quando o anime fica se repetindo muito, fazendo agora eles vão enfrentar um vilão, agora vão enfrentar outro vilão, agora vão enfrentar outro vilão, fica chato, porque a gente não vê eles em uma situação diferente, é sempre a mesma situação. E continuando falando da parte 4, eu vou falar um pouquinho mais da parte 4, porque a parte 4, ela, tirando a parte 7, a parte 4 é uma das mais bem escritas, entendeu? Ela tá junto com a parte 8 e 7, são uma das mais bem escritas. Um dos melhores vilões que eu já vi, talvez o melhor vilão que eu já vi em qualquer show.
a gente vê várias mudanças de características de personagens. Porque geralmente, qualquer história, seja anime, seja filme, seja o que seja, sempre o vilão age e o herói reage. No caso da parte 4, que nem eu falei, desconstrução, o vilão, ele reage, o herói que age. O Josuke que está indo atrás do Kira, e o Kira está querendo viver uma vida tranquila. Então é uma completa mudança de situações. E eu falo que é o Josuke indo atrás do Kira, mas também tem um quesito da parte 4 que o Josuke é o protagonista, mas todos os outros personagens têm um protagonismo em si. Todos eles têm tanta força de protagonista quanto o Josuke. Tanto é que tem episódios que o protagonista nem é o Josuke, às vezes é o Rohan, às vezes é o Koichi. São personagens diferentes que, como eu falei, dá uma variedade, parece ser um negócio mais novo, mais fresh, sabe? E eles carregaram isso da parte 4 em diante. Parte 5 também tem bastante disso. Eu interrompi um pouquinho aqui o vídeo, porque esse bostinho aqui, ele acabou esquecendo de falar um certo bagulho. Tem muita gente que gosta de falar aqui, oh, nossa, mas Jojo tem muito plot hole. O que você tá falando elogiando aí o roteiro de Jojo? Tem um monte de plot hole, tem um monte de erro no roteiro. Sim, tem um monte de roteiro, erro no roteiro. Vocês não são vocês que são burros e não entendem a porra da história. Vocês são inteligentes demais. O Araki que tá esquecendo das coisas, ele que tá esquecendo das coisas. Não, vocês são burros, entendeu? Eu fiz um vídeo explicando todos os plot holes, entre aspas, plot hole, que não tem plot hole nessa série, né? Explicando todos esses erros não existentes no roteiro, explicando porque vocês que são burros que não entendem a porra da história. Não tem erro no... Claro, tem alguns que são erro. Beleza, alguns são erros. Assiste o vídeo lá, vocês vão entender. Alguns deles são erros, sim. Mas tem outros que vocês é que são burros. Na parte 2 falando que a parte 2 o Ramon era OP pra caralho e agora Ramon não serve contra stand. É claro, porra, é claro que não serve contra stand. Ramon serve contra personagens que são undead, que são mortos-vivos. Como é que vai fazer alguma coisa contra stand, caralho? Não é que Ramon perdeu sua força, é que Ramon não é mais útil. E o Joseph sempre foi um personagem preguiçoso. Como é que ele vai ser tão forte como ele era na parte 2? Ele é um personagem preguiçoso, ele tá velho, ele nunca mais treinou Ramon. É claro que ele tá mais fraco, porra. Agora, vai, continua falando aí. Também tem uma puta de um figurino foda, que ele mereceu demais ganhar design de personagem no Crunchyroll Awards. Ele mereceu demais ganhar design de personagem. Porque cada roupa, cada coisa que eles colocam, acessórios, cabelo, a roupa do personagem, cada coisa fala sobre o personagem. E eu vi gente falando que não mereceu porque a animação é ruim. A animação e design de personagem é coisa completamente diferente uma da outra. Se você não sabe a diferença entre animação e design de personagem, conversa com o Yuji, que ele tem muito para falar sobre isso. E como eu disse, ele foi ficando muito popular conforme foi passando os anos. E agora ele está mais popular que nunca. Eu nunca imaginei que eu ia entrar na internet e ter várias pessoas falando sobre o jogo. E meio que eu não gosto muito disso ter acontecido. Porque agora tem muita gente que está entrando no fandom e está meio que tentando parecer ser parte, sabe? Usando o meme de maneira errada. Que isso aí me deixa meio triste, sabe? Pensando, pô, era bom acontecendo, ninguém conhecia esse anime. Eu sou um pouquinho meio hipster mesmo. Eu não gosto quando as coisas que eu gosto ficam populares. Pessoas falando como, por exemplo, tem uma piada que se usa há muito tempo nesse fandom, que é as pessoas falando que tudo é uma referência a Jojo. Porque realmente, depois de Jojo, muitos animes e mangás se inspiraram nele e para poder fazer alguma coisa diferente, tanto em personagem, quanto em ação, quanto em... até mesmo aparecer as onomatopeias gigantes, assim, tem muito mangá agora que usa isso. E essa piada nasceu daí, porque bastante anime se influencia, bebe da água de Jojo. E a gente fala, até fala assim, que respiraram uma Jojo reference, porque
Na parte 1 e parte 2 tem o Ramon, que é controlado por respiração. Então você respirando, você já está fazendo uma referência ao Jojo. E era muito legal essas piadas, só que agora começou a ficar meio exagerado, porque muita gente começa a falar coisas que às vezes nem são uma referência a Jojo, mas eles falam que são. Eles falam que são só porque querem entrar na piada. Mas esse é o problema de, às vezes, alguma coisa fica popular. Pessoas que eram de fora começam a descobrir e aí começam a estragar o fandom. Que nem foi com Rick and Morty, que nem foi com muitos outros negócios que eu gostava. Um exemplo tinha um anime da temporada passada, era Dumbbell alguma coisa, não lembro. E o mesmo criador desse mangá também é o mesmo cara que escreveu Seran Kagura. Então, Kengan Ashura, eu falei errado. Seran Kagura é outra coisa. Mas é o mesmo cara que escreveu Kengan Ashura, que é um outro anime que não tem nada a ver com o Jojo. Então tem bastante referência de Kengan Ashura nesse anime, né, Dumbbell, né? Só que as pessoas veem essas referências de Kengan Ashura e acham que são Jojo reference. Começam a falar um monte de piada. Is this a Jojo reference? Não, é uma referência a Kengan Ashura. De certa forma, eu me incomodo um pouquinho dessas pessoas aí terem feito, principalmente pela PewDiePie, terem feito Jojo ficar popular assim, né? Mas de outra forma eu também gosto, porque agora as pessoas mais ou menos sabem que shounen de verdade não são os shounens que eles estão acostumados. Shounen de verdade é Jojo. E não é seinen. Jojo não é seinen. Antes que venha algum espertinho que fala que Death Note é seinen, Death Note não é seinen, Jojo também não é seinen, pelo menos até a parte 6. Parte 7 e parte 8 são seinen. Até a parte 6 Jojo é shounen. Ele está no Shonen Jump. Então ele é shounen. Quando ele passou para Ultra Jump, que ele virou seinen. Ele passou para Ultra Jump a partir da parte 7. Porque o Araki teve muitos problemas depois da parte 6, inclusive, com a Shonen Jump, querendo limitar ele muito para poder a história não ficar tão pesada e liberal que nem ele queria que ficasse. Eles reclamaram do cabelo do Josuke, falando que não ia fazer sucesso a parte 4 porque o cabelo dele era antiquado. Tanto é que na série agora, quando ele fez até uma piada com isso, todo mundo que critica o cabelo do Josuke fica puto. Isso foi uma referência a Shonen Jump que enchia o saco dele em questão de limitar ele na hora dele fazer o design dos personagens ou querer criar algum lance assim mais diferente assim. É difícil não falar spoilers, é bem difícil, porque eu quero às vezes soltar alguma coisa, falar sobre a parte 6, a parte 7, a parte 8, mas eu não posso falar. Mas é isso, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar sobre Jojo. Eu gosto pra caralho, o melhor protagonista é o Joseph, melhor garota é a Trish, melhor parte é a 7, melhor vilão é o Kira. Quer dizer, o Kira? Eu fico entre o Kira e o vilão da parte 7. Na verdade eu acho que eu gosto mais do vilão da parte 7, não vou falar o nome dele também, não quero dar spoiler, mas eu acho que o melhor vilão é o vilão da parte 7. O melhor cachorro é o Iggy, isso aí não tem discussão, e... tem mais alguma coisa? O melhor Joe Bro, também é da parte 7, o melhor amigo do personagem principal, que eu não posso falar o nome dele também. E eu tenho o stand, e foi esse meu stand que me fez conseguir ganhar o ingresso da Taylor Swift. Vocês não conseguem ver o meu stand porque vocês não são usuários de stand, vocês não conseguem ver ele. Mas foi por causa do meu stand que eu consegui o ingresso da Taylor Swift e eu tô muito feliz.